Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Às vezes, quando entramos na igreja e ouvimos as leituras da missa, pode ser que elas nos choquem e nos falem com muita força, como acontece hoje na primeira leitura. A primeira leitura fala da história de 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E conta a história destes 4 rapazes que foram forçados a ir da sua terra em Israel para a Babilónia, aliás, como acontece hoje com tantas famílias ucranianas. E quando lá estavam, o rei Nabucodonosor os escolheu a eles os 4 por serem de ascendência real, família nobre, sem qualquer defeito, belos, dotados de toda a espécie de qualidades, instruídos, inteligentes e fortes, para o servirem no seu palácio real. Eles deviam ser como modelo e exemplo da aceitação do novo poder. E para isso, o rei coloca-os à prova. Manda construir uma grande estátua e declara que em todo o seu império essa estátua deve ser adorada por todas as pessoas. E testa estes jovens, perguntando-lhes se eles adorarão ou não a sua própria estátua. Dizer que não significava não apenas recusar a adoração do rei, mas ser lançado imediatamente numa fornalha ardente. Naquele dia estavam 3 dos 4 rapazes, faltava Daniel, mas os 3 dizem imediatamente ao rei que não o farão. Ao serem lançados no fogo, repara naquilo que eles dizem, levantam a sua oração e falam assim com o Senhor: fogo e calor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Esta frase não te parece uma loucura? Por que é que eles o fazem? Não será porque nesse fogo, para onde eles foram enviados contra a sua vontade, estes 3 jovens se encontram com Deus? Sim, no meio das dificuldades, Deus sempre nos protege se somos fiéis a Ele. Repara naquilo que diz o rei. Ao ver para dentro das chamas, nota algo estranho e pergunta aos seus servos: não lançamos nós 3 homens na fornalha ardente? Ao que eles respondem que sim. Continua ele: mas eu vejo 4 homens a passearem livremente no meio do fogo sem nada sofrerem. Aquele 4º homem era, como se costuma interpretar, alguém enviado pelo próprio Deus para consolar os 3 jovens nas dificuldades. Levanta tu também agora a tua alma em oração e pergunta-te a Jesus: como é que eu tenho dado valor à minha vida de fé e à vida da graça, à oração, à missa, à coerência de vida dentro da universidade, do trabalho? Daqui a pouco, e já se fala entre os universitários, vão começar os dias da queima das fitas. Talvez te venha ainda fresca à memória algum dia das praxes no início do ano, em que talvez algum amigo te tenha contado em confidência que aquele dia foi difícil viver como cristão. Ou talvez um dia tenhas chegado a casa cansado do trabalho e a pensar se deste bom exemplo no teu trabalho, ou se no teu casamento as dificuldades que enfrentas estão a ser bem aceites, lavadas com a oração. Fogo e calor, bendizei o Senhor. É no fogo e no calor das dificuldades que Deus, Nosso Senhor, está de braços abertos para ti, braços que abre na cruz e que te abraçam a ti, porque te ama e te quer salvar aí. Estamos perto da Sexta-feira Santa e, se olhares para um crucifixo, vais-te dar conta de que é algo que humanamente não tem sentido. E, no entanto,
Fala sobre o amor de Deus. Pergunta agora ao Senhor como é que me afetam as dificuldades, grandes ou pequenas, e que eu não escolhi, sem enfrentá-las olhando para o amor que me move, o amor a Ti, Senhor, o amor aos outros. No fogo das dificuldades da vida, Deus torna-se presente. Ele nunca nos abandona. Para isso tens que pensar muitas vezes no amor que te move e que está dentro do teu coração e que Jesus conhece. São José Maria, quando era muito novo, teria 15, 16 anos, e percebeu que Deus o chamava para o sacerdócio, decidiu ir falar com o seu pai. Foi a única vez que o viu chorar. Naquela conversa, o pai de São José Maria tentou chamá-lo à atenção e dizer: José Maria, a vida de um sacerdote tem muitas dificuldades. É muito dura. Já pensaste nisso? Ao que ele respondeu: só pensei no mesmo que tu pensaste quando te casaste. No amor. As dificuldades que tu e eu temos podem ser levadas para a frente se pensamos naquilo que nos move, no amor. Em vez de serem um lugar para diminuir-nos, para ficarmos com a autoestima baixa, as dificuldades podem ser um momento de crescimento pessoal e um grande momento de crescimento na esperança e no amor. Deus nunca nos abandona. Aquela dificuldade que agora talvez te parece insuperável, que sentes à flor da pele, que torna tão difícil que a tua vida não choque com a vida dos outros, leva agora à oração. E talvez te ajude aquilo que escreveu São José Maria, muitos anos mais tarde, já sacerdote, no livro O Caminho, que, aliás, acaba de ser reeditado em português há poucos dias. No ponto 12, escreve ele: supera tanto os obstáculos. A graça do Senhor não te há de faltar. Inter mediumontium per trasibunt aquae. Passarás através dos montes. Que importa que de momento tenhas de restringir a tua atividade, se em breve, como mola que foi comprimida, chegarás incomparavelmente mais longe do que nunca sonhaste. Pensa nessa dificuldade e pensa em Deus. São José Maria escreveu este ponto a partir da sua vida pessoal. Era na altura um refugiado de guerra, da Guerra Civil Espanhola, e está a viver dentro do Consulado das Honduras em 1937, quando escreve estas palavras. Eram meses de forçosa inatividade, mas tinha esperança naquilo que diz o Salmo e que ele transcreve em latim. Pelo meio dos montes, as águas passarão. Que montes eram esses? Os montes das dificuldades. Porque ele acreditava na palavra de Deus. Sabia que se não podia realizar a sua missão de sacerdote, de estar no meio de muita gente como gostava, de celebrar os sacramentos por causa da guerra, no entanto sabia que Deus Nosso Senhor não o iria desamparar e que aquela dura provação serviria para reforçar a fé nele e em muita gente. Pelo meio dos montes as águas passaram. Pode ser que, neste momento, não possas fazer tudo quanto gostarias. Mas se isso que querias fazer é bom e santo, tem fé. Vale a pena esperar em Deus. Pensa talvez que isso que não podes fazer e que seria para bem da tua família, Deus vai saber qual vai ser o melhor momento para te encher de graças. Se souberes amá-lo no meio desta dificuldade, no meio das dificuldades do trabalho, no meio dos teus amigos, que talvez digas: não têm fé, não acreditam em Deus. Têm fé em Deus, tu procura rezar por eles, e algum dia, se Deus quiser e contará com as tuas orações, eles regressarão à fé. À tua volta as dificuldades passarão, como os montes que ficam para trás quando a água corre pelo vale.
os poderes deste mundo, Nabucodonosor, os poderes que dominam a economia, a política, todos esses poderes nada valem diante de Deus. São como grãozinhos de areia num deserto. Os poderes que torcem a tua vida e a dos teus mantêm a inocência. Não entres no jogo do poder que corrompe. E lembra-te dos 3 jovens. Eles eram uma profecia de Cristo na cruz. Que o seu amor seria tão grande que ele se lançaria nessa fornalha ardente que foi a cruz onde ele foi pregado, para fazer a vontade do Pai e por amor a nós. Lembra-te que foi aí onde também Nossa Senhora encontrou a sua maior esperança, a de ver Jesus ressuscitado. No meio daquela dificuldade, a grande dificuldade da vida de Nossa Senhora, foi aí onde ela soube ter fé e esperar que um dia se venceriam todas as dificuldades do mundo. Assim acontecerá nas dificuldades da fé, da tua vocação, nas dificuldades do teu trabalho, nas dificuldades que tens dia a dia. Porque Deus não morre, porque Deus não abandona, porque Deus está do teu lado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.